E aí, meu amigo investidor, tudo bem com você? Taproot é a mais nova e possivelmente a mais importante atualização até agora da história do Bitcoin. E aqui nesse vídeo a gente vai entender o que é exatamente a Taproot, quais os impactos isso pode gerar para o preço do Bitcoin num primeiro momento e também no longo prazo. E também você vai aprender aqui nesse vídeo um pouco sobre como funcionam o processo de atualização do Bitcoin. Legal? Bora lá para o conteúdo então? Para a gente entender o que é Taproot, primeiro a gente tem que entender um conceito que é amplamente utilizado e difundido no universo das blockchains. O Bitcoin é uma blockchain. E que conceito é esse? É o conceito de fork. Existem dois tipos de fork, o hard fork e o soft fork. Fork você pode entender como uma ramificação ou uma bifurcação. O hard fork ele resulta em duas blockchains paralelas e independentes entre si. A mais conhecida das hard forks que se ramificou do Bitcoin é o Bitcoin Cash. O Bitcoin Cash é uma moeda, uma criptomoeda que teve origem no Bitcoin, mas quando a blockchain do Bitcoin se bifurcou no hard fork, o Bitcoin permaneceu como a cadeia original e o Bitcoin Cash foi uma cadeia que se desmembrou e passou a ter uma existência própria, paralelamente e independentemente do Bitcoin. Esse é um exemplo de um hard fork. O que aconteceu com a Taproot não foi um hard fork, foi um soft fork. O soft fork pode ser entendido como um upgrade num sistema, como uma atualização num sistema que é compatível com o sistema anterior. Então a gente pode dizer que o Taproot é uma atualização, por assim dizer, do Bitcoin, que vai trazer novas funcionalidades para a rede do Bitcoin, para a blockchain do Bitcoin, certo? É muito comum você ver comparação entre o Bitcoin e o ouro. O Bitcoin muitas vezes é chamado de ouro digital, porque ele guarda muitas características semelhantes ao ouro como reserva de valor, principalmente pelo fato de ele ser escasso. Porém, diferentemente do ouro, o Bitcoin é um ativo que ele pode se atualizar e se aprimorar ao longo do tempo. E é isso que os soft forks proporcionam para a rede do Bitcoin. A última atualização do Bitcoin foi em 2017, que foi denominada de Segwit. Essa atualização proporcionou, dentre outras mudanças, dentre outras possibilidades incorporadas à rede do Bitcoin, possibilitou que se criasse, por exemplo, a Lightning Network, que é uma segunda camada que complementa a camada original do Bitcoin. Na Lightning Network você pode transacionar Bitcoin de uma maneira tanto mais rápida quanto mais barata. El Salvador, que é o primeiro país do mundo a ter o Bitcoin como moeda de curso legal, a Lightning Network é muito utilizada lá, porque você pode transacionar cafezinho, pizza, hot dog, enfim, pequenos valores você pode transacionar de forma barata. Quem já opera com Bitcoin sabe que as transações elas são caras, justamente porque a rede do Bitcoin ela é pouco escalável. Para quem não sabe, tem um outro conceito que é muito importante da gente entender, que é o trilema. E o que é esse tal de trilema? Bom, uma blockchain ela possui um tripé, que é o da descentralização, da escalabilidade e da segurança. Mas qual que é o problema do trilema? Para que você tenha dois desses pilares fortalecidos, necessariamente um deles vai ficar mais fraco. Por isso, o Bitcoin, para que seja uma rede segura e descentralizada, ela acaba sendo um pouco fraca no quesito de escalabilidade. E se ela é menos escalável, ela é mais lenta e as transações são mais caras. Por isso, você tem soluções como, por exemplo, a Lightning Network, que é uma solução de segunda camada.
E a Taproot, por sua vez, ela vai trazer também possibilidades de melhoria através de alterações no protocolo. E a gente vai entrar nesses detalhes um pouco mais adiante, mas antes eu preciso te dar um contexto para que você entenda exatamente do que a gente está falando aqui. Então, do mesmo modo que a Segwit lá em 2017 permitiu a implementação de melhorias, como por exemplo a Lightning Network, entre outras, visando a fortalecer o pilar da escalabilidade, com a Taproot, a gente vai ter melhorias no Bitcoin em 3 aspectos, sendo que um deles também é o da escalabilidade e outros 2 são da privacidade e o outro da segurança. Uma das principais atualizações trazidas com a ativação da Taproot foi a utilização das assinaturas Schnorr. Não sei se é exatamente assim que pronuncia, mas é desse jeito aí que está aparecendo na tela que escreve. Essas assinaturas passaram a ser utilizadas em substituição a ECDSA, que é a sigla para Algoritmo de Assinatura Digital de Curvas Elípticas. E esse nome complicado vai trazer mais sofisticação e principalmente mais eficiência para a rede do Bitcoin. O armazenamento dos dados de cada transação vai ficar cerca de 11% mais eficiente. Falando um pouquinho mais das assinaturas Schnorr, elas já existiam na época que o Satoshi Nakamoto, que ou uma pessoa ou um grupo de pessoas, programou o código do Bitcoin. Porém, na época da criação do Bitcoin, essa tipo de assinatura ela estava protegida por patente. E é por conta disso que no Bitcoin foi utilizado um outro tipo de protocolo, que não é tão eficiente quanto, que é o algoritmo de assinatura digital de curvas elípticas. E como as assinaturas Schnorr são mais leves, isso vai ter impacto, inclusive, diminuindo o valor das taxas e também reduzindo o espaço necessário para o armazenamento de dados na blockchain. Por consequência, como menos dados são necessários para armazenar cada bloco, é mais fácil de que tenham mais full nodes rodando. Mas essa parte técnica talvez seja um pouco chata. Um outro aspecto que é muito importante dessa atualização é que a linguagem foi melhorada. E essa melhoria, por assim dizer, na linguagem do Bitcoin vai abrir espaço para que na blockchain do Bitcoin sejam criados smart contracts, contratos inteligentes. E esse é um grande diferencial de outras blockchains, como por exemplo a da Ethereum e a da Solana. Mas afinal, qual é o impacto disso tudo no Bitcoin? Eu separo isso em 2 momentos, o curto e o médio prazo. No curto prazo, o impacto dessa atualização no preço do Bitcoin é 0. Simplesmente porque o entendimento mais profundo dessas atualizações, num primeiro momento, ele se dá num nível técnico. E quem de fato compreende o que essas atualizações representam e o potencial que elas trazem para o Bitcoin são apenas pessoas que dominam linguagens de programação e não apenas linguagem de programação qualquer, a linguagem de programação do Bitcoin. Então, num primeiro momento, o entendimento mais profundo dessa atualização ele está restrito a um número pequeno de pessoas e a aplicabilidade dessas alterações ela também está circunscrita num nível mais restrito. Porém, com o passar do tempo, tanto o entendimento dessa atualização vai sendo difundido em mais pessoas e, por consequência, quando a disseminação desse entendimento for cada vez mais ampla, as possibilidades de uso que essa mudança técnica proporciona vão ser cada vez mais acentuadas também. Então, a decorrência do aprimoramento tecnológico vai decorrer da assimilação desse entendimento. Portanto, num curto prazo, isso não vai ter impacto no preço do Bitcoin. Porém, no momento posterior,
essa atualização, juntamente com outros soft forks, como por exemplo o Segwit, eles vão diferenciar o Bitcoin cada vez mais de ativos como um ouro. Então, o Bitcoin não é apenas um substituto ao ouro como uma reserva de valor que tem aceitação mundial. O Bitcoin, além de fazer essa função de reserva de valor, ele tem um diferencial exclusivo. Assim como o ouro, ele é escasso. O Bitcoin, ele introduziu um conceito inovador na história do mundo, que é a escassez digital. Porém, ele tem um diferencial de ser um ativo que é, ao mesmo tempo, escasso e também tem capacidade de se aprimorar. Ele vai se adaptando ao longo do tempo. E a capacidade de adaptação, como a gente vê no darwinismo, é o que faz tanto seres quanto sociedades, quanto nesse caso, é bem novo na história da humanidade, de um ativo se perpetuar ao longo do tempo. Em relação à melhoria da linguagem do Bitcoin, que vai possibilitar que contratos inteligentes sejam utilizados na rede do Bitcoin, eu acredito que esse uso vai ser restrito, porque o Bitcoin não tem esse propósito, embora ele possa ampliar o caso de uso, redes como o Ethereum não vão ser aniquiladas nessa utilidade particular. Quem é um entusiasta fanático do Bitcoin acha que com essas atualizações as altcoins de um modo geral vão acabar sendo aniquiladas, vão morrer e só o Bitcoin vai prevalecer. Porém, eu enxergo claramente que o Bitcoin tem um propósito, o Ethereum tem um propósito e outras altcoins também têm um propósito diferente. Cada uma vai coexistir e cada uma tem um potencial de crescer. Obviamente, eu não estou falando que todas as altcoins vão crescer. Eu estou falando que as principais propostas de valor no mundo das blockchains vão ter o seu espaço cada vez maior daqui por diante. E essa atualização é um diferencial do Bitcoin em relação a outros ativos que têm as suas propriedades definidas e imutáveis. Mas eu acho que eu já estou começando devagar, então tá na hora de encerrar esse vídeo por aqui. Um grande abraço e até a próxima.